Olá, olá pessoal. Estamos de volta aqui para falar sobre a Preta Gil, para falar também sobre o Edu Guedes e de outras pessoas que estão enfrentando essa doença terrível que é o câncer, né, gente? No caso do Edu Guedes é câncer de pâncreas, que me parece ser um câncer muito, muito agressivo mesmo e com chances bem pequenas de uma recuperação. E a gente sente muito, né? Apesar de todo o problema político, de todo esse antagonismo, né? A gente não quer, né, que ninguém faleça. Deus me livre, né? Claro que não. As pessoas têm família, tem gente que ama e tudo, né? Tem marido, mulher, filho, namorado, gente. Pai, mãe ainda, né? E pai e mãe enterrando filho é uma coisa terrível, né? No caso da Preta Gil, estava se tratando nos Estados Unidos, né? Ah, o corpo foi velado no Teatro Municipal. Não sei se já houve o sepultamento, eu não estou acompanhando, gente, desculpem, né? Ela foi diagnosticada com câncer em janeiro de 2023, câncer de intestino, passou por quimioterapia e em agosto daquele ano passou por cirurgia. Em dezembro de 2023 estava comemorando que o câncer tinha dado uma, como é que chama, uma remissão, né? Em agosto de 2024 o câncer voltou, recomeçou o tratamento, né? Com quimioterapia, radioterapia, etc., né? Aí tinha um nódulo no uréter, também tumores nos linfonodos. Gente, terrível, tá? Doença terrível. Eu estava lendo aqui também que ela mandou algumas mensagens, né, os últimos momentos e tal, que ela mandou mensagem para o pai, para o filho, etc. Opa, tem um paywall aí, gente, desculpem. Mas é uma tristeza, né, realmente. Independente da sua posição política, que tem muita gente que fica batendo palmas quando tem alguém desse jeito, né, gente, passando por uma dificuldade terrível assim como a gente viu quando o Bolsonaro tomou aquela facada, né? O pessoal chamou de fakeada e tudo. É terrível, gente. Quando a pessoa está passando por um momento assim, trágico, que é trágico, né? A pessoa está vendo ali a morte pertinho. Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Todo mundo gosta de viver. Ainda mais uma pessoa que está bem sucedida, né? Não digo nem na carreira de cantora, mas na carreira de publicitária e tudo, né? Dona de agência. Ela estava muito bem sucedida, ganhando muito dinheiro. Inclusive, estava até lendo a respeito de uma herança, que ela deixaria uma herança entre 20 e 30 milhões de reais, né? Então, realmente, é uma pena, né? O Gilberto Gil falando sobre a tristeza de estar enterrando um filho, mais um, né? Que ele já tinha perdido um antes. Nos anos 90, ele perdeu um filho que era baterista, inclusive, da banda Kamikaze, né? Aquela banda. Era batera, como era o nome dele? Era Pedro Gil, né? Que também faleceu. E é uma tristeza mesmo. No caso do Edu Guedes, né? Que eu vou trazer aqui agora, também porque é um cara bem sucedido também, né? É um cara que vai bem na vida pessoal dele, na vida amorosa, casado agora com a Ana Hickman e passando por um câncer terrível desse. E eu estava lendo aqui no Antagonista que ele deu uma entrevista para o Domingo Espetacular na Record, falando do último final de semana da luta contra o câncer e revelou então, do jeito que vocês estão vendo aí na chamada, que ele tem menos de 10% de chance de sobreviver depois deste diagnóstico, né, gente? Lembrando que ele é um desafeto do Alexandre Correia, ex-marido da Ana Hickman, que também passou por um câncer gravíssimo, mas o câncer dele teve uma remissão e ele está, né, ainda tratando, mas, né, teve uma remissão esse câncer. E aí eu fico perguntando assim, né? Algumas pessoas são mais suscetíveis a câncer, essas que estão talvez se tratando mais ou procurando médicos sempre marcando aqueles check-ups, né? Porque de repente no caso foi uma sorte para o Edu Guedes ele ter descoberto, não sei se sorte, né, gente?
ter descoberto antes, mas o câncer dele é um câncer grave, um câncer muito agressivo, que é o câncer de pâncreas, né? E mas é gente que tem grana, que tem um bom plano de saúde, que todo ano está fazendo colonoscopia, endoscopia, todos os exames, os check-ups, né, que a gente chama, anual. Tem gente que faz de 2 em 2 anos, mas não é todo mundo que tem plano de saúde, não é todo mundo que tem acesso a médico, assim, em casa, parente, né, um irmão, um tio que é médico ou dentista. Então, realmente não é fácil, né? E às vezes a gente consegue hoje, com todos esses exames muito avançados, né, você consegue descobrir doenças muito mais fácil do que antigamente, né? E tem o histórico familiar também, né, que a gente tem que levar em conta, né? No caso dele, gente, ele está falando dos desafios físicos e emocionais, né? Com a família, com a filha dele, parece que ele já até tratou com a filha dele de um tal da tal herança que ele vai deixar. Gente, é bizarro, hein? A coisa é, nossa mãe, não consigo nem imaginar. Então, ele está casado com a Ana Hickman, eles estão casados há pouco tempo, eles estão juntos, assim, oficialmente eles estão juntos há 1 ano, mais ou menos, 2 anos, né? Mais ou menos. Aí a gente acompanha essa saga da Ana Hickman, da separação dela com o Alexandre Correia, e o namoro com o Edu Guedes, que pode ter começado antes da separação, sendo que o casal já tinha se separado antes algumas vezes. A gente acompanha tudo lá no canal do Ricardo Feltrin, que eu acompanho desde sempre, Feltrin, seu canal, desde quando estava com 30 mil lá. E ele está no maior sucesso, está no hype agora, o Feltrin, né? Aí continua aqui ele falando que ele deu essa entrevista. Ele relatou no fim de semana agora a experiência durante essa entrevista, despertou atenção para o impacto do diagnóstico na vida pessoal dele e profissional. Aí a vida para, né? Você fica... Né? O que eu posso fazer agora, né, gente? O câncer de pâncreas ocorre quando há um crescimento descontrolado de células anormais nesse órgão, no pâncreas, responsável pela regulação de hormônios e enzimas digestivas. Vamos ver onde é que fica o pâncreas. O duodeno, não é, gente? Que a gente estudava antigamente. É a mesma coisa? Cadê? Tá aqui. Cadê o pâncreas? Tá aqui, gente. Cadê? Eita, tá aqui, ó. Tá. Caramba, esse é o pâncreas, tá vendo? Esse aqui é um rim, não é? Mas essa porcaria tá em inglês. Vamos botar em português aqui. Tá aqui. O estômago, né? Aqui a vesícula biliar. Aqui o duodeno, né? E o pâncreas fica aqui, né? Pertinho do estômago aqui, né? Gente, e esse câncer, ele é terrível mesmo, né? E deixa eu ver mais aqui o que a gente pode falar sobre isso, sobre essa entrevista, que foi uma entrevista... Eu não vi a entrevista, mas deve ter sido uma entrevista muito difícil, né? Ele falou que conversou com a filha dele, preparou a filha, que vocês estão vendo aí, linda, né? Foi uma das conversas mais duras da minha vida. Tive que explicar sobre os bens, sobre as empresas e como conduzir a vida no caso dele morrer, né? Por conta desse câncer. Olha que menina linda, gente. Aí vamos lá, vamos tentar entender aqui o que mais ele falou. Eu sinto muito, né? Sinto muito. Ele é um cara jovem ainda, tem 50 e poucos, né? E é isso. Eu queria só fazer esse alerta aqui, né? Pra gente entender, no caso da Preta Gil, que foi no colo, né? No Edu Guedes, que é no pâncreas, e outras pessoas que estão passando por esse momento difícil pra caramba. A gente conhece pessoalmente muitas pessoas, né? Que passaram por isso, ainda tendo tempo de poder organizar tudo antes do momento final, que é uma coisa que todos nós vamos passar, né, gente? Todo mundo vai passar por isso, não tem como, né? A única coisa que é certeza mesmo na vida é que a gente vai enfrentar a morte e será de forma solitária. Infelizmente, a morte é uma coisa solitária, individual, né? E assim, uma coisa que é
importante que aconteceu na medicina nesses últimos séculos, pelo menos, né? É que hoje você não sente dor mais, né? Hoje você não sente dor mais. Existe um tratamento clínico e você consegue fazer a passagem sem sentir dor nenhuma, né? Mas é uma tristeza, gente, muito triste. Sinto muito pelo Edu Guedes, pela Ana Hickman, apesar de todo o problema envolvendo, sei lá, tudo, né? Tudo que essas pessoas passaram e passam e tudo, né? A família, eu sinto muito mesmo. Ok, gente, valeu. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.